Vamos voltar ao Salmo 92, por favor. Abra sua Bíblia neste Salmo. Vamos meditar nele nesta manhã, antes de nós irmos para as nossas classes. Você pode ver aí na inscrição, antes do primeiro versículo, e aqui uma coisa interessante, dependendo da versão que você tiver, geralmente as versões da língua inglesa, eles trazem esta instrução, que geralmente vem antes do primeiro versículo, como sendo o primeiro versículo. Então, algumas versões, os salmos, eles têm um versículo a mais, justamente porque essa instrução ela vem como sendo um versículo do salmo, não é? As versões da língua portuguesa, na sua maioria, optaram por não fazer assim, e simplesmente colocar ali a instrução e depois o conteúdo do salmo. Mas esta primeira parte aí contém lá no original, são instruções dadas para que a execução e o uso do salmo fosse feita corretamente, não é? Então, você vai observar aí que ele é um salmo, um cântico, não é? E ele tem uma utilidade especial. Ele está aqui escrito que é para o dia de sábado, o dia do descanso, não é? E ele é um salmo bastante alegre, tem um tom bem diferente daqueles salmos que nós estávamos lendo até aqui. Alguns dos salmos do livro 3, por exemplo, não é? Que nós encerramos há uns 2 domingos, eles são bem pesados, bem tristes, são salmos de lamento. Você vai observar que, à medida que nós vamos chegando para o final do livro de Salmos, os salmos vão se tornando mais alegres, mais jubilosos, convocam mais a adoração. Por exemplo, o Salmo 100, o Salmo 150, e há uma razão para isso, né? A composição do livro de Salmos, ele é justamente para que, no final de tudo, o que vai acontecer no final de tudo, já se mostra aqui no Salmo, o grande louvor a Deus. Nós temos, na nossa vida, tempos altos e baixos, alguns de terríveis depressões, mas, no final, sempre acaba no grande louvor ao Senhor. É por isso que, à medida que nós vamos chegando para o final do livro de Salmos, nós temos cada vez mais salmos alegres e que convocam a adoração. Por exemplo, este é um salmo muito alegre, este é um salmo de grande júbilo, não é? Ele é um salmo exatamente para louvar a Deus na congregação no dia de sábado, não é? No ajuntamento do povo de Deus. Então, o salmista começa dizendo: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som de lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Aqui o salmista expressa a alegria de adorar a Deus, de cantar louvores, de render graças ao Senhor, cantar louvores ao nome do Altíssimo. Eu creio que este é um salmo, e aqui está uma boa sugestão para todos nós, né? Transcrever esses 3 versículos e colocar numa placa, num lugar bem visível, principalmente para que sejam vistos aos domingos, não é? Quando nós levantamos de manhã, meio sem saber direito se vamos ou se não vamos, se seria uma boa ideia ficar em casa, ou quem sabe só hoje, ou vamos, mas vamos daquele jeito, chegamos aqui com os olhos pela metade, né? Assim meio... Bom dia, por quê? Né? Vamos, irmão. Bom dia, irmão. Amém.
A gente fica meio assim, todo mundo, e vamos cantar. É porque vocês não veem o que eu vejo, né? Vocês pensam que eu estou aqui à toa. Mas é sério, a gente vai cantar, seja de manhã ou à noite, não é? E geralmente, boa parte está assim. Vamos dizer, seja engrandecido que nós cantamos, né? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és. Quando não, está só uma boa parte assim, né? Várias coisas estão sendo anunciadas aí, não é? Se percebe, para quem está aqui na frente, uma grande dispersão a respeito deste momento de culto, de adoração a Deus. E não é a dispersão de quem está brincando com uma criança ou mexendo no celular, mas é uma dispersão de mente. Você percebe que, pelas expressões faciais, pelas expressões corporais, há um distanciamento desse momento. Não é? Eu sei que nós não somos famílias e pessoas de faz de conta, que quando chega no domingo, tudo fica rosa em casa, a gente não briga, a gente não sai atrasado, a criança não faz birra, e nós chegamos aqui na melhor condição de espírito que nós podemos ter. Eu sei que quando nós chegamos aqui na igreja, nós estamos trazendo uma semana de trabalho, estamos trazendo a semana que virá com as suas demandas, estamos trazendo os problemas de casa, estamos trazendo as enfermidades, tudo aquilo que nós passamos na vida. Eu sei que quando a gente chega aqui, a coisa não desliga tudo e a gente está no céu. Eu sei que não é assim. Mas o que o salmista está falando aqui é de um certo deleite que se encontra na adoração a Deus, de um certo prazer que se tem em agradecer a Deus, em trazer ao Senhor ações de graças, apesar das desgraças que nós enfrentamos muitas vezes na vida e no mundo, no nosso dia a dia. Uma certa expressão de que, afinal, dentro deste mundo de tantas calamidades, de relacionamentos difíceis, de trabalhos duros, nós temos um momento especial em que nós descansamos, em que nós finalmente podemos encontrar razão para a nossa vida, em que nós encontramos verdadeira alegria. Pense no seu hobby, aquilo que você faz para relaxar. Você tem lá os seus problemas, sua vida, difícil e tal, mas quando você faz aquilo, você pega e fala, nossa, aqui eu me esqueço de tudo. Geralmente quem tem casa de praia ou fazenda, né, tem essa frase na sua boca, ah não, mas quando eu chego aqui, eu esqueço de tudo. Quando eu pego minha vara de pescar, entro no meu barco, aí o mundo pode acabar, o mundo, está tudo tranquilo para mim. Aqui é onde eu encontro o meu prazer. Quando meu marido me dá o cartão de crédito, nossa, aí é que eu encontro minha satisfação. Ou diante de um bolo de chocolate, ou assistindo um jogo da Copa, sei lá. O que o salmista está dizendo é que há um momento na vida daquele que confia no Senhor, em que tudo parece parar, porque ele finalmente encontra o prazer da sua alma. Então ele acorda no dia de sábado e está caminhando para o templo, para congregar com seus irmãos, e certamente ele vai junto com outras pessoas, e eles estão dizendo, como é bom render graças ao Senhor, como é bom cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Não é que a vida seja perfeita e que a gente não tenha essa vida aqui dentro da igreja, mas é que finalmente nós encontramos aquele momento em que nós finalmente encontramos o prazer.
Na verdade, nós estamos a semana toda esperando por esse dia tão deleitoso, que é o dia de congregados darmos graças ao Senhor e cantarmos louvores ao nome do Altíssimo. É esse momento que nós aguardamos como o prazer da nossa alma. Não é nada hipócrita, não é nada gerado, produzido artificialmente pelo ambiente ou pelas músicas ou pelo que se fala aqui. Na verdade, é a alma do crente aguardando os céus. É a alma do crente aguardando os céus. E enquanto os céus não chegam, nós nos deleitamos com a antecipação disso, que é a congregação dos irmãos para cantar louvores ao Altíssimo. Então, o que nós somos ensinados aqui e exortados é que nós precisamos mudar a nossa forma de pensar a fim de que nós encontremos o deleite na adoração a Deus. E aí, apesar de termos uma semana que passou, uma outra que virá, relacionamentos difíceis, problemas dentro de casa, enfermidades, desemprego, nós finalmente encontramos o lugar do deleite, da satisfação, um oásis no meio desse deserto, quando nós podemos olhar para o alto e render louvores, graças ao Senhor. Veja que este é o prazer dos santos nos céus. É justamente isso que eles estão fazendo naquela visão celestial que nós temos dos anciãos em volta do trono e de toda a criação rendendo graças ao Senhor, dizendo: Tu és digno de receber o louvor, a honra, a glória, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda língua, povo, tribo e nação. Quando nós olhamos, então, para o nosso Senhor Jesus Cristo, olhamos para o que Ele fez por nós, contemplamos a sua redenção, nós sabemos o que de fato irá nos alegrar. O que irá nos alegrar é poder olhar para o alto e render graças ao Senhor. Então, veja por que às vezes, o culto não pode ser simples. Porque, às vezes, o culto ele tem que ser uma grande manipulação de emoções, para que as pessoas finalmente encontrem prazer na adoração. E não é na adoração, é prazer no espetáculo que está sendo realizado. Nada contra você ter um culto festivo, com música, com coral, com instrumentos, nada disso. Mas se são estas coisas que acabam nos fazendo alegres para adorar, essa adoração não está em Deus, essa é uma adoração idólatra, antropocêntrica. Essa adoração está no meu prazer e não no que deveria me alegrar. O deleite é em Deus, na obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Então, é uma sugestão, porque eu não posso impor, mas seria muito bom se nós colocássemos, eu não sei o que tem em frente à sua cama, quando você acorda, mas prepara uma placa que fique bem visível, para que seja a sua primeira visão quando você acorda no domingo. E aí você coloca todo domingo, todo sábado, esses 3 versos lá, diante da sua cama, para quando você levantar assim no susto, o celular vai tocar, né? Aí você, hora de ir para a igreja. Aí você vai olhar lá. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Talvez isso mude a nossa disposição, nos faça lembrar que maior do que os nossos dias, as nossas dificuldades, é a cruz do nosso Redentor que nos salvou. Faça isso. É possível que isso lhe ajude e me ajude também a encontrar mais prazer na adoração a Deus. E ele fala justamente no versículo 2, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua misericórdia. Eram os 2 encontros que havia de sacrifício, de manhã e no final da tarde. Ao som da lira e de 10 cordas, e da cítara e da melodia de harpa. Então, você tem até aqui, ele está aguardando aquele momento realmente de louvor, de adoração, ele quer ouvir os instrumentos tocando, os levitas, não é, cantando. Mais uma vez, levitas só naquela época. Hoje tem o pessoal da música. Levita eram os funcionários do templo.
Mas eles queriam ver aqueles que foram designados para tocar, para cantar, conduzindo a congregação em adoração. Eu sempre tenho falado aqui que este é um momento importante do culto. Este é um momento importante do culto. Um momento em que nós podemos expressar, por meio da música, do canto, o nosso louvor ao Senhor, a nossa percepção de quem é Deus, a nossa gratidão pelo que Ele tem feito por nós. E Ele é tão importante que não pode ser feito de qualquer maneira. É por isso que deve haver uma seleção correta de músicas. Por exemplo, sabe que é difícil você encontrar uma canção alegre e, ao mesmo tempo, edificante, com um conteúdo teológico bom? Porque, pelo menos aqui no Brasil, tem sido difícil encontrar. O que nós temos que fazer é traduzir boas músicas, mas porque parece a nossa mentalidade, você não pode associar alegria com boa teologia. Então, as músicas alegres, na maioria que nós temos para o culto, elas são muito vazias. Se não são erradas, são vazias. São apenas para agitação e não permite você louvar com consciência, o que é bíblico. A Bíblia diz assim: vou orar com entendimento, vou cantar com entendimento. E deve haver canções alegres no culto, da mesma forma como deve haver canções de lamento, porque o culto é esse diálogo, e a igreja é justamente esse lugar onde há pessoas tristes e alegres, e deve haver expressão de louvor para ambas. Agora, nós precisamos até trabalhar mesmo para que haja canções alegres, profundas, que falem justamente, como nós vemos aqui no salmista falando, ele se alegra nos feitos do Senhor. Ou seja, o que ele canta, e essas canções melodiosas, muito bem tocadas e alegres, falam sobre os grandes feitos do Senhor, as suas maravilhas, as obras que fez. Se pegarmos o modelo do culto celestial, qual é o cântico deles? Eles estão cantando a dignidade do Senhor, porque Ele criou todas as coisas. Eles estão cantando a dignidade do Cordeiro, porque derramou o seu sangue e salvou. Ou eles estão cantando: grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e perfeitos são os seus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? São canções que nós encontramos na palavra do Senhor. Fora isso, todos os salmos estão sempre exaltando Deus, até mesmo pelos momentos em que Ele pesa sua mão sobre o povo, que é a sua obra de disciplina e de correção do seu povo. A questão é que nós precisamos ter boa música, música que expresse a alegria do povo de Deus, mas também com bom conteúdo. Nós precisamos orar, precisamos trabalhar para produzir esse tipo de coisa, e precisamos nós mesmos, porque mais do que música, do que instrumento, nós mesmos precisamos nos encontrar alegres no Senhor e na presença do Senhor. Então, ele continua falando no versículo 4, tu me alegras, veja, tu me alegras, o Senhor é quem alegra, tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Observe que ele não vai ao templo para encontrar alegria para adorar a Deus. Ele vai ao templo adorar a Deus porque ele está sendo constrangido pelo próprio Deus a fazer isso. O que o alegra? O que o motiva a ir congregar? O que o faz dizer que é bom louvar ao Senhor e render graças ao nome do Altíssimo? É porque ele contempla as obras do Senhor, os poderosos feitos de Deus, o que ele tem realizado na história, e isso o alegra e leva ele a cantar de alegria. Você já experimentou aquela alegria que você não consegue conter? Nós estamos no Brasil agora vivendo esse momento, Copa do Mundo. Se tudo der certo, o Brasil for à final e for campeão, nós vamos gritar sem saber por quê. Não é assim que acontece?
Você fica lá sentado na televisão, daqui a pouco uma bolinha entra num negócio de 7 metros, não é? E quem chutou foi um cara de camisa amarela. Você grita, dança, né? Bate no outro, faz uma festa, você nem sabe por quê. Por que isso me move? Você está tão alegre que você não consegue conter a sua alegria. Depois você acaba aquela final, você sai pela rua abraçando quem você não conhece, dá dinheiro para quem está no sinal, você está tão feliz, você faz um monte de coisa. E vem para a igreja, e conversa sobre aquilo, e foi maravilhoso, e passa uma semana falando sobre aquilo, e até que você volta ao seu estado normal. E olha que a gente não bebe, imagine quem bebe, o que não faz? E por que é assim? Algo me constrange, algo me comove, algo me afeta, de tal forma que o sorriso se abre, né? Eu lembro que, quando a Raquel estava grávida do Lucas, e aí nós fomos fazer a ultrassom, e seria a ultrassom que revelava o sexo, né? E nunca tivemos preferência por menino ou por menina e tal, mas nós já tínhamos 3 meninas, né? 3? Tínhamos 3 meninas. Nós já tínhamos 3 meninas, né? E aguardávamos um menininho, lógico, né? Naquela altura do campeonato. E eu lembro que quando o médico começou a mostrar lá, e foi uma doutora, né? Foi uma médica, quando ela começou a mostrar e revelou que era um menininho, não, eu não fiz assim não, a boca abriu, sem eu perceber, não foi, eu não ri porque quis ir, mas simplesmente a boca esboçou um sorriso, havia uma emoção dentro que não pôde ser contida. O mesmo acontece quando você é comovido a ponto de chorar sem você querer chorar. O que o salmista está dizendo é o seguinte, não é porque eu estou no melhor lugar, com as melhores pessoas, com a melhor música, que eu estou alegre, estou cantando. Não é o ambiente que me afetou. Eu contemplo as obras do Senhor, e isso me faz cantar de alegria. Pensando no nosso caso, significa que nós olhamos o que Cristo fez por nós, para o que Cristo fez por nós. Eu finalmente contemplo a cruz do Calvário. Eu conheço a minha miséria e eu conheço o meu Salvador. Eu conheço essa história maravilhosa que vem desde a criação do mundo, que descortina para mim um plano redentor, no qual eu sou contemplado sem merecer. E finalmente alguém morre por mim, um justo morre por um pecador como eu. Ele me salvou, e isso não quer dizer apenas aquilo que eu sei do passado, é o que também eu contemplo para o futuro, porque este que morreu por mim me dá vida eterna, significa que um dia eu estarei com ele eternamente. Isso deve ser uma grande comoção de alma, isso deve produzir uma alegria que me empurra a cantar louvores ao Senhor, e em especial nesse dia, esse sábado que Deus antecipa para nós a cada domingo, onde nós congregamos e estamos junto com outros que irão nos acompanhar pela eternidade, todos remidos e comprados pelo sangue de Cristo. E você percebe, não, Deus não foi misericordioso só comigo, Ele foi misericordioso com os meus irmãos, há uma multidão que irá me acompanhar, melhor, irá acompanhar Cristo junto comigo para a eternidade. E nós estamos aqui constrangidos por isso, cantando louvores ao Senhor. Não precisa nem um pastor mandar, não precisa nem tocar a música. Eu já levanto, já canto, eu já estou feliz, eu quero cantar de louvor ao Senhor. Apesar da vida como ela é, eu vislumbro as obras do Senhor, eu contemplo aquilo que Deus fez, e estas coisas me levam a cantar de alegria. Ele continua a expressar no versículo 5, como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Aqui o salmista vai fazer uma comparação para você entender
em que tipo de obra ele está pensando. Então, ele falou que os ímpios não entendem que são frágeis e que logo deixarão de aparecer. Como erva do campo, nasce aos montes, mas também morre aos montes, são destruídos. E ele termina o versículo 8 dizendo, o Senhor é exaltado para sempre. Os ímpios morrem, são destruídos para sempre, e o Senhor é exaltado para sempre. Ele vai para o versículo 9 e diz, mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sempre sobre mim o óleo novo. Os meus olhos contemplam a derrota dos meus inimigos, e os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Certamente o salmista deve estar falando de alguma experiência do rei, mas esse salmo nos mostra algo que era esperado, e a Bíblia nos fala sempre sobre Jesus. Aqui fala da unção com óleo novo, aqui fala do aumento da força, da derrota de inimigos, da debandada dos meus maldosos agressores. Os teus inimigos perecerão, Senhor. Foi exatamente isso que Cristo realizou. Exatamente isso que Jesus fez. Aquele que veio em fraqueza, mas teve a sua força aumentada na ressurreição. É onde o poder de Deus se manifesta de maneira mais poderosa, na ressurreição de Cristo. E nessa mesma ressurreição, nós vemos os inimigos de Deus destruídos, vemos o Senhor debandando os maldosos agressores, vemos a vitória de Cristo. Esta é a grande obra que nos faz cantar de alegria, a vitória do nosso Rei, a vitória do nosso Redentor. É isso que nos faz celebrar, é isso que nos constrange, não apenas porque Cristo venceu, mas os versículos finais dizem as consequências disso para nós, aqueles que estamos em Cristo. Ele fala, os justos florescerão como a palmeira. Se os ímpios crescem como a erva, os justos são como palmeiras. Coisa bem diferente, não é? Palmeira é aquela árvore que cresce e é perene. A erva é aquilo que nasce aos montes, mas logo se acaba. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Olhe para o fim, como o nosso fim é diferente do fim dos ímpios, por causa da vitória de Cristo. Se os ímpios estão destinados à destruição, nós estamos destinados a habitar na casa do Senhor para sempre. É lá onde o justo é plantado, na casa do Senhor, nos átrios do nosso Deus, como aqueles que embelezam o palácio real, estão ali diante do Senhor para louvá-lo, para glorificá-lo. Os justos são aqueles que eles envelhecem e continuam a dar frutos, mesmo na velhice ainda frutificam, permanecem sempre verdejantes, viçosos, porque eles são como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, tudo quanto fizer prospera, porque eles estão em Cristo, e quem está em Cristo dá fruto. Eles serão plantados na casa do Senhor. Mas isso não é um fim em si mesmo. A razão de os justos serem assim é para que eles possam proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Qual é a vida do justo? Do começo ao fim, de eternidade a eternidade, proclamar o Senhor. Proclamar que o Senhor é a minha rocha. Cantar
louvores ao Senhor, render graças ao seu nome. Nos alegra fazer isto agora, porque é o que faremos na eternidade. Quando isso se torna um peso para nós agora, talvez nós tenhamos uma visão errada do que é a eternidade. Se lhe cansa prestar culto, se lhe parece sem sentido adorar o Senhor, se vir à igreja às vezes é um grande fardo, entenda, é isso que nós faremos na eternidade. É isso que está destinado para nós, para toda uma vida diante do Senhor. Que o Senhor nos alegre, que Ele seja a nossa alegria, que contemplar os feitos do Senhor seja o grande impulsionador de nós não apenas virmos à igreja e louvarmos com nossos irmãos, mas seja a razão de todas as manhãs, com tudo aquilo que o dia tem reservado para nós, nós amanheçamos o dia e terminemos o dia com um canto de louvor ao Senhor, de adoração, de gratidão, rendendo graças ao nome do Altíssimo. Que Ele seja louvado eternamente. Amém. Vamos orar. Bondoso Pai, alegra-nos, Senhor, em Tua presença. Que a nossa alegria não seja artificial, não seja manipulada, mas seja a alegria daqueles que contemplam a cruz, que conhecem a história da redenção, que sabem que foram alcançados por tamanha graça, por profunda misericórdia. Quem poderia ter feito isso por nós, senão o Senhor? É o Teu amor que nos constrange, Senhor. E constrangidos pelo Teu amor, queremos glorificar o Teu nome. Queremos dizer com sinceridade como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Ajuda-nos, ó Pai. Ó Deus, que Teu Espírito Santo nos ensine, nos transforme, afete o nosso coração. Ó Senhor, nos ajude nisso. Abençoa o nosso estudo, continua a nos fazer encontrar deleite nas Tuas maravilhas. Temos estudado a Tua palavra, que nos revela Cristo, a Tua obra, que a cada nova descoberta, Senhor, o nosso coração se torne mais alegre no Senhor, mais satisfeito em Cristo, mais constrangido a adorar em espírito e em verdade. Glorificado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.